Vamos estudar o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje, amigos, nós iremos estudar o capítulo 9, de nome Problema de Alimentação. André Luiz, ainda recebendo orientações de Lísias, e nesta orientação, hoje ambos irão desenvolver reflexões, tanto Lísias como André Luiz, a respeito do tema alimentação. O nome do capítulo é Problema de Alimentação, capítulo 9 do livro Nosso Lar. E Lísias procura esclarecer, elucidar ao André Luiz que a alimentação é no sentido energético, vibracional. Não podemos considerar o mesmo sentido substancial dos alimentos dos mundos dos encarnados, ou seja, da nossa dimensão física. E temos, no início do capítulo, um destaque, um trecho para que possamos ter já o conhecimento do assunto que nós iremos analisar, refletir a respeito do tema alimentação. Leitura. Narração André Luiz. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento não tem notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Finalizando a leitura, amigos, temos aqui as considerações iniciais de Lísias, explicando a respeito da atuação do governador, tentando atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. É importante, amigos, analisarmos que a preocupação central das autoridades da colônia espiritual Nosso Lar é evitar expressões, vínculos com os costumes, características da vida material daqui do nosso planeta Terra, da nossa dimensão física, porque sabemos que os habitantes do nosso lar, eles deixaram os corpos físicos e se encontram com seus perispíritos em atuações na vida espiritual, de modo que quando eles vivem com as suas necessidades segundo os seus organismos espirituais, que são os perispíritos, eles necessitam de uma certa alimentação sem as condições, sem as características das condições materiais, nada mais lógico. Então temos aqui uma questão do Livro dos Espíritos que irá esclarecer a respeito da relação alimentação e a natureza espiritual do corpo. Essa lógica é importante para que possamos entender quais as necessidades reais dos quais os amigos da colônia espiritual Nosso Lar estão defendendo algumas teses. Essas teses, essencialmente, são de alguns irmãos que se encontram no Ministério do Esclarecimento. Eles são irmãos dedicados às ciências matemáticas, que ali trabalham.
E segundo eles procuram defender uma tese, uma ideia, trazendo as necessidades semimateriais, a correspondência das proteínas e carboidratos que nós utilizamos aqui na nossa dimensão física para os nossos corpos. Eles, por analogia, eles defendem essa necessidade também no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar. E o governador, ele fez uma oposição inteligente, cuidadosa, que levou 30 anos explicando a estes irmãos e demais outros, já que houveram manifestações públicas, segundo Lises, neste capítulo, na colônia espiritual Nosso Lar, a respeito das necessidades alimentícias semelhantes à Terra, o que não teria lógica, já que eles vivem com seus perispíritos, com seus organismos espirituais. E temos aqui, conforme mencionei ainda há pouco, uma questão do Livro dos Espíritos, 710, que eu gostaria que nós estudássemos para entendermos a relação, a alimentação e a natureza espiritual de cada um de nós. Essa questão do Livro dos Espíritos encontra-se na parte 3ª, capítulo 5º, da Lei de Conservação, questão 710. Pergunta: nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidades de alimentar-se? Resposta: tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Vou repetir, amigo dos estudos, para que possamos fixar esta resposta. Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Finalizando a leitura, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, e a resposta do Espírito Superior deixa claro que os alimentos estão em relação com a sua natureza. Diante disso, podemos concluir que o cidadão do nosso lar, a natureza dele é espiritual, o seu organismo é espiritual, perispírito. Então as necessidades são outras. As necessidades são de natureza vibracional. Diante disso, o governador, preocupado com esse movimento dos matemáticos, podemos considerar assim, e dos cientistas do Ministério do Esclarecimento, o governador resolveu convidar irmãos superiores, instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência de respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Amigos, com esta leitura que eu fiz, o governador resolveu trazer irmãos superiores de outras esferas espirituais, instrutores. Então, amigos, o governador, ele resolveu, diante dos impasses, da oposição, dos cientistas, dos irmãos espíritos dedicados às ciências matemáticas, do Ministério do Esclarecimento da colônia Nosso Lar, ele estava se opondo à ideia
de uma alimentação mais vibracional, mais energética. E eles defendiam a ideia das necessidades de proteínas e carboidratos, semimaterial, é claro. E o governador resolveu e convidou 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de se espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Com isso, amigos, o governador, com tais atitudes, ele, de forma educativa, de forma passo a passo, o que levou 30 anos de relações, de contatos com os opositores da alimentação mais imaterial, a alimentação em que a respiração, os princípios vitais da atmosfera, daquele mundo espiritual, poderiam abastecer, nutrir o perispírito de cada cidadão do nosso lar. Os matemáticos se oporam, entendendo que havia uma necessidade ainda, claro, necessidade semimaterial, a matéria sutil daquele ambiente da colônia espiritual nosso lar. Eles defenderam a ideia ainda das necessidades de proteínas e de carboidratos correspondentes na esfera espiritual. Por analogia, devemos entender desta forma. Mas existem questões preocupantes por parte do governador do nosso lar, que devemos entender o seguinte: essas expressões, prazeres, características do mundo encarnado, do planeta Terra, influenciando o dia a dia, os costumes, um deles é a alimentação. Na realidade, o que existiram foram batalhas de ideias. E, para o governador, o importante é a lei do progresso da colônia espiritual nosso lar. Diante disso, ele convidou estes instrutores de esferas superiores a fim de que pudessem orientar estes irmãos que a respiração e a absorção de princípios vitais da atmosfera poderiam aliviar, alimentar os corpos perispirituais dos cidadãos da colônia espiritual nosso lar. E uma vez que o governador defendeu esta ideia, não era essencialmente a alimentação, mas sim que uma colônia espiritual nosso lar, sabemos todos nós, ela tem natureza de regeneração. É um mundo avançado em relação ao planeta Terra. O planeta Terra é a escola de provas e expiações, segundo a classificação de Allan Kardec com os espíritos superiores. Se o planeta Terra ele é classificado nas hierarquias dos mundos, podemos entender o aspecto que o planeta Terra, o mundo dos encarnados, encontra-se tal mundo numa situação inferior no sentido das hierarquias dos mundos. Planeta Terra, provas e expiações, o mal predomina, segundo o professor Allan Kardec. Colônia espiritual nosso lar, uma esfera de vida de regeneração, o bem prevalece. Então, diante destas relações, o governador entendeu que os costumes, os prazeres, hábitos, comportamentos coletivos do nosso ambiente encarnado, do planeta Terra, não podem influenciar, determinar a colônia espiritual nosso lar, o seu destino. Diante disso, o governador é orientado, aconselhado pelo Ministério de União Divina, determinou medidas a fim de evitar estas ameaças vibratórias da colônia espiritual nosso lar. Devemos entender o seguinte:
haviam oposições, manifestações, conforme o capítulo 9 do livro Nosso Lar, e até intercâmbio perigosos com umbral, segundo o capítulo. E o governador tomou medidas austeras no sentido de evitar problemáticas, porque cada cidadão ele é uma onda vibratória. Segundo o livro Mecanismos da Mediunidade, Psicografia de Chico, ele diz e orienta que nós temos a matéria mental. Pela nossa vontade e pensamento, criamos ondas vibratórias, a chamada aura, ou halo vital. Essas vibrações, elas são mais sensíveis no mundo espiritual, na colônia espiritual Nosso Lar. Então, quando os irmãos do Nosso Lar, eles oram, lembrando o capítulo anterior, quando eles oram às 6 horas, às 18 horas, eles enviam, e tem uma nota nesse capítulo, vocês devem lembrar, o coração azul do Nosso Lar. Cada cidadão do Nosso Lar, eles liberam cidadãos que já se encontram em condições para tanto. Eles liberam, cada um deles tem uma nota que diz isso, neste capítulo, que menciona o coração azul, partículas dos pensamentos de cada um deles e vão plasmando, dando forma àquele coração azul. É interessante esse conteúdo, porque é um indicativo e explica e esclarece que, na realidade, a matéria do nosso lar, semimaterial, uma matéria energética, vibracional, vibrações, esta matéria, ela não pode ter influência da matéria grosseira, mais densa, do mundo terráqueo, do mundo das formas, do mundo dos encarnados, porque iriam comprometer tais influências através de hábitos alimentares, por exemplo, conforme o tema central do capítulo, iriam comprometer a constituição, a psicosfera, aquela paz espiritual da colônia espiritual Nosso Lar. E com isso, com esses prazeres materiais, alimentícios, com esses prazeres de hábitos do mundo terráqueo, iria inverter a ordem, ou seja, o mundo de provas e expiações iria sobrepor, dirigir o mundo de regeneração. Esta é a preocupação central do governador. É a lei do progresso. A espiritualidade deve prevalecer na colônia Nosso Lar. E não as influências de um mundo de provas e expiações em que o mal predomina. Com isso, podemos entender que o que prevalece na colônia espiritual Nosso Lar, a aristocracia moral. O mais elevado orienta o menos elevado. Esta é a ordem do universo. Com isso, os matemáticos, depois destas medidas, eles se conformaram e entenderam os seus equívocos e reconheceram que a alimentação daquele ambiente deve ser por absorção de princípios vitais da atmosfera e a ciência da respiração. É interessante também enfatizar que, por ser a colônia Nosso Lar constituídas por entidades que já desencarnaram, que apresentam corpos espirituais e não corpos materiais, que é o nosso caso, tais ambiências não poderiam receber vibrações de um mundo grosseiro como o nosso, em relação à colônia Nosso Lar. E temos no livro dos Espíritos duas questões, rapidamente eu vou mencionar aqui, que vão nos ajudar a entender o que se busca na vida espiritual, no mundo maior, é não ter influência da matéria. Matéria no sentido amplo, paixões, desejos, prazeres não legítimos, desequilibrados. Então, essa influência da matéria, que é o materialismo, impondo fatalidades, limites evolutivos, é nesse sentido que, quando se fala em matéria,
do Livro dos Espíritos e na doutrina espírita. Matéria no sentido de ideias nocivas, quando estas ideias, elas representam limites para a nossa evolução. Exemplo, eu valorizo mais os corpos do que o espírito. E com isso eu vou coisificando a vida, não humanizando a vida. Então eu inverto, vejo pessoas somente no aspecto material e não no espiritual. Então tudo isso são seduções do materialismo que não permite que nós possamos enxergar e ganhar sensibilidades para a vida espiritual. Estas duas questões do Livro dos Espíritos é a questão 112 do Livro dos Espíritos e a questão 101. A primeira diz que espíritos puros, 112 do Livro dos Espíritos, nenhuma influência da matéria. Vou repetir, espíritos puros, ou espírito puro, nenhuma influência da matéria. Isto é, amigos, nenhuma influência da matéria. A matéria não pode determinar a natureza espiritual que somos. Somos espíritos imortais. E temos aqui, se opondo, a questão 101, que diz o seguinte: espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, predominância da matéria sobre o espírito quer dizer que a matéria, com as suas paixões, com as suas seduções, quando a matéria é importante dizer isso, ela tem um valor educativo, didático, conduz cada um de nós às preocupações de a gente procurar o dever cumprido, a consciência serena, buscar o progresso da matéria no sentido das suas necessidades. Aí vem a lei do trabalho, a boa ocupação. A matéria, nesse sentido, ela é perfeita, porque ela passa a ser um instrumento da nossa evolução espiritual. Mas quando priorizamos a matéria como único valor, nós esquecemos a nossa natureza espiritual. Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, hoje estamos estudando o capítulo 9. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz. O nome do capítulo, Problema de Alimentação. E finalizando aqui hoje o nosso encontro, amigos, devemos entender que as nossas necessidades, elas são espirituais. O mais importante é entender que o governador não fez uma oposição puramente simplista, se opondo à ideia do alimento mais semelhante, parecido, digamos assim, com o da terra. Os alimentos, segundo a expressão aqui dos matemáticos, de proteínas e carboidratos, ou seja, o que correspondem tais alimentos naquela esfera espiritual, a correspondência. E o governador, ao se opor a estas ideias, a preocupação dele central é não criar transtornos de vibrações, de comprometer a constituição da psicosfera da colônia espiritual Nosso Lar, que ela é constituída, a psicosfera, ela é constituída, a alma do nosso lar, digamos assim, de vibrações relativamente mais refinada, mais equilibrada. Estas vibrações mais refinadas e equilibradas, elas só podem existir quando cada cidadão do nosso lar procura a lei do progresso, o equilíbrio, a espiritualização do ser, evitando a materialização do ser, ou seja, se materializar, trazer a matéria. Então a ideia do governador, e o Lises traz isso de forma muito clara, ele diz o seguinte:
segundo Lísias, entendendo a visão do governador da colônia Nosso Lar. Palavras de Lísias. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Vou repetir. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Finalizando a leitura, amigos dos estudos, Lísias explica claramente que a preocupação central é a espiritualidade da colônia Nosso Lar. A natureza daquele ambiente é espiritual. Diante disso, o governador, ele procurou defender de forma muito serena, com autoridade moral para tanto, que a lei do progresso da colônia espiritual Nosso Lar pressupõe a natureza maior que somos, espíritos imortais. E, com isso, trazemos também as necessidades, enquanto encarnados que somos, de também procurar a nossa natureza espiritual. E, no todo, lembrando as palavras do Evangelho do Senhor Jesus, os alimentos que nós iremos buscar quando chegarmos à condição de espíritos puros e já podemos, de alguma forma, anteceder essa busca no nosso dia a dia, lembrando as palavras de Paulo de Tarso, né? Dia após dia, vou morrer para a minha visão que limita a minha evolução. Ou seja, se a minha visão é limitante e eu devo evoluir, eu devo refazer, criar um novo significado dos meus conceitos, das minhas ideias, para entender que eu sou espírito. E no Evangelho do Senhor Jesus, ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Isto é, amigos dos estudos, o pão espiritual. O alimento é espiritual. E ele diz também a respeito da água viva. Essa água viva, uma vez que nós temos sedes da felicidade maior, Jesus ele irá oferecer esta água viva. Amigos dos estudos, estudamos capítulo 9 do livro Nosso Lar. Que Jesus nos abençoe e que possamos avançar em espiritualidade. Fiquem na paz.